Olá, meu nome é Ciro Bailão, sou escritor e jogador de RPG e hoje eu vim falar sobre os livros do The Witcher. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Dificilmente alguém nunca ouviu falar sobre The Witcher. Wiedźmin. Seja por conta do jogo, da série, do livro ou simplesmente por causa do Henry Cavill. Por isso, desde que eu peguei o primeiro livro, eu pensei em fazer esse vídeo para o canal. Porque aqui eu falo de RPG, literatura, então encaixa perfeitamente. Entretanto, eu fico um pouco ressabiado de falar, porque eu sei que é uma série que tem muitos fãs. E normalmente esses fãs são mais por conta do jogo do que por conta da série, ou da RPG, ou do livro. O livro foi de onde nasceu, todo mundo fica, será que vale a pena ler? Será que não vale? Então eu já quero deixar bem claro que esse vídeo é sobre os livros. Obviamente que eu vou citar o jogo, a série, um pouquinho, mas não é o foco do vídeo. Eu vou fazer o meu melhor para não dar nenhum spoiler, mas sabe que é muito difícil você não dar nenhum spoiler quando você está falando de um livro. Por isso eu vou falar basicamente de autor e obra, eu vou falar rapidamente algumas diferenças entre o livro, o jogo e a série, pontos positivos, pontos negativos, se vale a pena ler. Só queria aproveitar e pedir, para você adquirir algum livro, algum conto meu, alguma coisa do tipo. Normalmente eu recomendo No Sereno, porque é o que o pessoal mais gostou, mas tem também A Singularidade da Cidade Sem Fim e vários outros textos meus que eu deixo tudo organizadinho no Alma Links, então vai lá e dá uma moral que ajuda bastante. O Andrzej Sapkowski Andrzej Sapkowski é um autor conhecido mundialmente por conta da série The Witcher. Se você nunca ouviu falar nesse livro, é uma história que se passa ao redor do Geralt de Rivia, ou Geraldinho da Riviera, para os mais íntimos. Um caçador de monstros que passou por algumas mutações para adquirir algumas habilidades sobre-humanas para enfrentar essas criaturas. A série teve origem em 86, quando o autor publicou um conto com a revista lá na Polônia, e a partir daí fez muito sucesso. Tanto que ele lançou mais 12 histórias antes de começar a série propriamente dita, por assim se dizer. Esses livros inicialmente tornaram um fenômeno na Polônia, que é da onde o autor é, e a partir daí teve RPG, séries, jogos, embora o ápice dele, porque ele é mais conhecido, é por conta dos jogos. Aqui no Brasil eles são publicados pela Martins Fontes. Eu gostei desse livro, ele é de capa dura, ele é gostoso, o papel dele é bom. Tem uns detalhes legais, por exemplo, aqui cada um tem uma cor, E aí a fitinha é da mesma cor, assim, um detalhe bobinho aqui que é legal. Embora, você acha que dá pra ver aí, ó, ele já soltou um pouquinho, Então assim, se você com quem lê muito, ele acaba soltando, estragando, deixando essa marquinha aqui falhar. Ele é um livro de boa qualidade que você não fica com pena de ler. Eu tenho uns livros, principalmente edição de colecionador, que eu dou até medo de você encostar, nossa, eu estragar o livro. Ele não. É um livro que é de boa qualidade e ela tem cara de livro. O primeiro livro, que é o livro de contos, é O Último Desejo. O segundo, ainda de conto, é A Espada do Destino. O terceiro, que já começa a saga propriamente dita, por assim se dizer, é O Sangue dos Elfos. O quarto é O Templo do Desprezo. O quinto é O Batismo de Fogo. O sexto é A Torre da Andorinha. O sétimo é A Senhora do Lago e é o final da saga principal, por assim se dizer. E o oitavo é O Tempo da Tempestade, que é um prelúdio da história. Ele, em 2024, lançou mais um que também é um prelúdio, que é numa tradução livre, A Encruzilhada dos Corvos. No momento que eu gravei este vídeo, ainda não são no Brasil, então obviamente eu ainda não li. Talvez seja um pouco cedo no vídeo para fazer um juízo de valor, mas os livros que eu mais gostei foram os dois, são os livros de conto. Se você gosta de conto, você amaria. Se você não gosta, mas eu vou gostar muito. Tanto que assim, fui um, o 2, aí depois comprei a série inteira. O 3... até o 7, que seria a série propriamente dita, por assim se dizer, ela começa ok, legal, e depois vai complicando um pouquinho. E o último, que foi o prelúdio, por acaso foi da história, não um conto que eu mais gostei. Eu acho que o autor ele já estava muito melhor nesse último livro. Então o último livro é realmente muito legal. Vamos falar agora rapidamente, embora não seja o foco do vídeo, um pouco da diferença entre a série, o livro, RPG e o jogo. O jogo, que é onde normalmente o pessoal conhece mais, ele é basicamente uma fanfic do livro. Ele pega o universo, as ideias centrais, os temas, os personagens e faz uma história ali pro jogo, o que é certo, Porque assim, se fosse fazer qualquer coisa baseada num livro, não ia dar certo. O jogo é uma outra mídia, assim como a série, assim como qualquer coisa do tipo. Mas eu tô falando isso para deixar uma coisa muito clara. O jogo é infinitamente melhor do que a série. Se você
vir ler os livros baseado no que você tem como expectativa do jogo, você vai sair decepcionado. Porque para quem jogou The Witcher 3 é um dos melhores jogos de RPG que já foram feitos. E o livro, e a série também, chega nem perto disso. A série, ela tem aquele padrão bem característico de séries quando a adaptação de livro, né? Ela pega, faz ali algumas adaptações. Eu vi muita gente reclamando que a série não segue os livros. Pelo menos ali, né, depois que o Henry Cavill saiu, eu não acompanhei. Mas até ali, ela tava assim, bem parecido, né? Obviamente, diferente, né? Outra mídia, outra coisa, né? Mas o caos, né? Aquele desconforto que dá depois da primeira temporada é muito boa, e se baseia muito nos contos. E aí depois que sai dos contos fica meio esquisito, é porque o livro também fica assim. E aí a série acaba pegando as coisas boas e as coisas ruins do livro também, né? Obviamente não são mega fidedignos, mas foram razoavelmente fidedignos. Até por isso começou a ficar esquisito. E existem diversas diferenças, né, assim, de história entre o livro. Eu acho que pra mim o que mais chama atenção é o Geralt. A impressão que no livro o Geralt é muito mais passivo emocionalmente. No livro o Geralt ele meio que é capacho da Yennefer. Não sei como é que vocês chamam da onde vocês vêm, mas onde eu venho, o Geralt do livro seria chamado de um escravoceta, do que a Yennefer faz e deixa de fazer o que quer com ele. A série, por exemplo, tem outra coisa que é muito estranha. Jaskier, ele, na série parece que ele é meio chato, assim, o Geralt fica o tempo inteiro, quem sabe? Os livros, ele é tipo assim, melhor amigo, brotherzão mesmo, sabe? A Ciri tem algumas diferenças, principalmente ali na história, do que ela representa, mas eu não vou falar muito para não dar muito spoiler. E tem um ponto até curioso, né? O autor, ele falou que aquele negócio da escola de bruxo, ele citou uma vez, e aí depois ele achou que aquilo ali não cabia e tal, e os jogos meio que focaram naquilo, entendeu? Ele falou que aquilo era um erro, né? Que não deveria ter feito daquela maneira. Os jogos abraçaram o conceito e expandiram a referência no jogo. Algo que nunca foi central na visão do autor. Porque eu poderia passar aqui o dia falando de diferença, mas o foco é livro, série e jogo são coisas diferentes. Eles podem ter a mesma base, mas são experiências completamente diferentes. Eles contam histórias completamente diferentes. Vamos começar falando dos pontos positivos do livro. Eu acho que o primeiro ponto positivo que mais salta aos olhos de qualquer pessoa são os personagens. E eu não estou me limitando ao Geralt. Obviamente o Geralt é um personagem muito bom. Ele é um personagem diferente daquele padrão de fantasia. Uma coisa que inclusive reclamava em livros como O Nome do Vento, quando o protagonista é fodão, sabe? Consigo tudo, pá. Que não é o caso do Geralt, embora possa aparentar isso, mas não é. Ele é cansado, ele é cínico no mau sentido, ele tá ali deslocado do mundo, ele é irônico. Isso, de certa maneira, né? E ainda é um mutante, isso faz ele parecer mais humano do que heróico propriamente dito. Na minha visão, funciona muito bem, especialmente nos contos. Embora esse ponto positivo se passa por toda a série. A Yennefer é uma personagem forte, cheia de contradição, egoísta em alguns aspectos, vulnerável em outros, e quando ela tá em uma determinada cena, ela domina a cena é sobre ela. Ela não é uma personagem fácil de gostar, e isso é muito bom. A Ciri, que começa com uma certa desimportância, né? Ela começa meio que ali flutuando ao redor do Geralt, ela depois ganha uma importância muito grande. O arco dela, depois ali do início dos livros, são essas partes mais interessantes que tem do livro. E acha que na série ele é só um alívio cômico, ele parece que não tem muita importância. No livro ele é um contraponto importantíssimo, apesar de também ser alívio cômico. Mas ele é companheiro do Geralt, ele corre atrás, ele através do seu carisma consegue diversas coisas por Geralt, até que ele não imaginava, cria conflitos, e o fato dele ser utilizado na série como um estorvo, não o melhor amigo do Geralt, me desagradou um pouco, apesar de ter feito aquela música maravilhosa. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. O segundo ponto muito positivo é que é uma obra muito original. Ele está muito longe de ser um Senhor dos Anéis genérico igual um monte de livro por aí. O autor, né, ele introduz a mitologia eslava, e como a gente não está muito acostumado, imagino que não seja tão famosa no mundo, cria uma narrativa completamente diferente do que a gente esperava. Foge muito daquela lógica de fantasia anglo-saxã. Tem a parte que é muito legal quando aparece o vampiro. E quando aparece o vampiro, você imagina o vampiro, né, tipo Drácula, essas coisas. Isso é por ser Godzilla, traidor! E subverte a lógica, o que é muito legal.
E esse é um ponto muito forte do Sapkowski, que é você subverter a lógica dos contos de fadas de uma maneira geral. Histórias que normalmente você imaginava ali que fossem terminar com finais felizes, bonitinho, quando você lê, termina de maneiras, às vezes, que dá um gosto ruim na boca. Mas isso vem no bom sentido. São versões meio amargas, muitas vezes até cruéis. Não tem glamour na violência, tampouco tem heroísmo puro, por assim se dizer. O terceiro ponto positivo é um que eu já arranhei, que são os contos. Eles são, sem a menor dúvida, ponto alto do livro, da série. Os livros de contos são extremamente bem escritos, extremamente objetivos, realmente gostosos de se ler. Eles funcionam um pouco daquela lógica de monstro da semana que o pessoal chama, que é fechadinho, mas ao mesmo tempo tem uma história ali entre eles. A construção do mundo é feita de maneira gradual. Eu já vi algumas pessoas falando que é opcional lê-los. Eu, sinceramente, discordo veementemente. Primeiro porque, como eu já falei, é a melhor parte. Segundo, tem uma série ali de conceitos ali que introduz os personagens, aquela questão da criança surpresa. Isso tudo é nos livros de conto. Então, assim, é fundamental você começar por ele. E o que não significa que se você gostar dos contos, você vai gostar dos livros. Porque eles são, assim, outra pegada. E num sentido muito bom. Neles, o humor, a crítica social, tudo funciona redondinho. Os dilemas morais, o sarcasmo do autor, todas as principais características e ideias do Witcher estão apresentadas aqui e funcionam muito melhor que em todos os outros livros. Por isso que é importante dizer que quase todas as críticas que eu fizer aqui sobre os livros, dificilmente eles se encaixam para os contos. Se o The Witcher tivesse permanecido no formato de contos, teria sido uma das melhores, ou talvez a melhor série de contos de fantasia. Mas não foi o caso e talvez por isso tenha tantos pontos negativos. O que já nos leva ao ponto negativo, que tem um pouco mais do que eu gostaria de admitir. Mas é importante eu falar que os dois primeiros eu tenho que botar um grande asterisco. Eles precisam de muito cuidado ao serem citados. O primeiro é a edição e a tradução. Por que eu falo que eu tenho que botar um grande asterisco aí enquanto eu chamo isso de ponto negativo? O livro foi traduzido do polonês, o que é excelente. Eu já falei no meu vídeo sobre o livro dos 5 Anéis, sobre a importância de se traduzir direto da língua que foi escrito no livro. O problema é que tem alguns trechos que simplesmente não fazem sentido quando você está lendo. Não sei se é uma questão de tradução ou de edição, mas tem umas coisas que são simplesmente esquisitas. Por exemplo, eles mantiveram termos que não são utilizados no Brasil, medidas, como pés, milhas, polegadas, que assim, me parece questão de edição. Tem algumas coisas também que eu tenho alguns momentos que colocam mais por mais. Acontece no livro que sou eu que edito, mas não acontece no livro dessa magnitude. Tem assim, por exemplo, tem expressões que falam, tal pessoa era chauvinista. Mas, pô, chauvinista é baseado numa pessoa do nosso mundo, Imagina, você tá lendo um livro ali de fantasia e fala, não, tal pessoa é bolsonarista. Aí você fica assim, não faz muito sentido. O vestido de crepe da China, que é um tipo de tecido, tá, beleza, mas faz referência, sabe? Não tem outra palavra que pode substituir. Utilização de palavras como condestável, que é um cargo militar português. Sim, então assim, não dá pra ser muito cri-cri, mas assim, são várias pequenas coisas, sabe? Mas o principal motivo do asterisco é que eu vi pessoas fora do Brasil, em fóruns, reclamando da mesma coisa. Então, algumas pessoas falam que é porque o polonês é uma língua difícil de traduzir, ou então que talvez seja próprio do livro mesmo. Então, como eu não falo polonês, eu não consigo falar. Mas a verdade é que a leitura causa um certo mal-estar em alguns momentos. O segundo que merece um belo asterisco é o machismo. Por quê? Primeiro, é porque quando o homem começa a falar de machismo, a chance de sair merda é muito alta. Mas o meu ponto aqui é, falar que o Witcher é só uma obra machista seria injusto. Mas também não dá para passar batido por esse aspecto. É muito notável, principalmente na hora das descrições físicas, você vê que ele fica falando muito tempo do corpo da mulher isso, bem objetificando. Um foco excessivo em juventude, beleza, sexualidade. Especialmente quando se fala de feiticeira. No livro, inclusive, ele fala isso, As feiticeiras, elas preferem ficar jovens e bonitas, enquanto os feiticeiros homens preferem ficar velhos e passar uma noção de experiência, serenidade. O que cai entre nós, Se você tivesse o poder de escolher a imagem que você quiser, eu acho difícil você escolher ser um cara de 50 anos. Você escolheria ser o Henry Cavill.
Isso cria uma assimetria desconfortável, enquanto as feiticeiras mulheres são vistas como jovens, sexualizadas, os homens vêm como uma ideia de autoridade, poder. Isso sem contar com o fato óbvio que toda mulher quer dar pro Geralt. E toda mulher se apaixona por ele, né? Então as cenas de sexo normalmente são muito idealizadas ou até mesmo, a parte das vezes, fica desconfortável de você ler. E aí vem o asterisco. Por outro lado, personagens como Yennefer e Ciri são excepcionais. Elas são das figuras mais fortes e complexas. E toda a narrativa, da maneira geral, elas têm controle sobre o próprio destino, elas influenciam na história, têm poder, conflito. Dificilmente alguém vai falar que Yennefer ou Ciri se encaixa uma personagem feminina padrão de livro de fantasia ruim. Pelo contrário, é um dos pontos altos da obra. O problema da obra nunca foi a ausência de personagens femininas fortes. É que em alguns momentos elas são extremamente bem construídas e em outros elas são reduzidas a estereótipos de fantasia masculina, sabe? Isso faz com que o The Witcher oscile entre uma crítica interessante às estruturas de poder e ao mesmo tempo a reprodução de certos vícios narrativos do gênero, especialmente de fantasia escrita nos anos 80 e 90. Por isso merece um asterisco. Não invalida a obra, mas precisa ser vista de forma crítica. O terceiro talvez tenha sido uma das coisas que mais me incomodou, que foi a mudança brusca de tom. Quando você migra dos contos para os livros, é muito abrupto. Dos contos, The Witcher funciona muito bem como uma fantasia episódica. Histórias fechadas, conflitos claros, humor afiado, crítica social pontual e dilemas morais bem delimitados, por assim se dizer. Já na saga propriamente dita, o autor tenta transformar essa mesma história numa narrativa épica, cheio de intriga, guerra, núcleos políticos, com múltiplos núcleos narrativos. E ele se enrola um pouco. E esse problema vai se arrastando por toda a série. Conforme a saga avança, você percebe já no livro 3 que já começa um pouco esquisito. No 4, pra frente, fica muito ruim. Quando chega no último livro, fica claro que o autor não sabe pra onde quer ir. Ele perde o enredo. Você fica, o que está acontecendo aqui? Começa a explicar muito o mundo em cenas que não tem porquê estar ali. Tem muitos momentos do livro que parece que você está numa outra história. E o problema é que essa mudança não acontece nada de forma natural. O autor simplesmente perde o controle narrativo quando amplia a história demais. O que já nos leva ao nosso próximo ponto, que é exatamente a estrutura narrativa irregular. Existem muitos personagens, muitos pontos de vista, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem uma hierarquia. Você não tem dificuldade de seguir o que está acontecendo. Você não consegue ter uma hierarquia clara do que realmente importa. A história frequentemente se dispersa em subtramas que não levam a lugar nenhum ou que só ganham relevância muito mais tarde, isso quando ganham relevância, porque muitos elementos simplesmente se perdem, eles simplesmente não sustentam o peso da saga, de tal maneira que o final da trama é mais sobre a Ciri do que sobre o Geralt. O Geralt parece meio forçado, não tem muito. Cadê o Geralt? Quando ele aparece meio que tem que aparecer. O que eu lembro que eu não entendi quando o Henry Cavill saiu da série, porque naquele momento que ele saiu é quando começa isso, que é mais a Ciri, e a parte mais interessante é inclusive da Ciri, né? Não é do Geralt mais. E aí, em vez de eles falarem assim, o Henry Cavill saiu, deixa ele ali de cantinho, faz ali a quarta, quinta temporada só com a Ciri, e depois, quem sabe, ele volta. Não fizeram isso, né? Eles preferiram substituir para um ator hiper bem quisto pelo público para um ator genérico. Então, deu no que deu. Mas poderia muito bem ter sido só a Ciri, porque é o que mais importa dali pra frente. Que está muito relacionado no quinto ponto, que é o ritmo inconsistente, né? Em determinados momentos tem conflitos que se resolvem rápido demais e tem outros que simplesmente não se resolvem. Em outras partes tem trechos longos que ele fica falando de política, fica chato, não há nada contra falar de política, pelo contrário, acho muito legal fazer isso em livro. Mas longas discussões filosóficas, fica muito positivo, quebra o fluxo da história. Vou frisar. O problema não é a utilização de filosofia política, pelo contrário, isso é sempre muito bem-vindo em qualquer livro. O problema é quando isso não é feito de forma integrada com a história, não tem nenhuma relação aparente com o conflito principal. Isso transforma a saga frustrante, em vários momentos cansativa. O que nos leva ao nosso próximo ponto, que é o excesso de exposição. Sapkowski recorre com frequência ao if on done.
Infodumping é quando o autor interrompe a narrativa para despejar de maneira concentrada e geralmente artificial um grande volume de informação que poderiam e deveriam estar diluídas ao longo da história, explicando a política do mundo, sua história, suas regras internas, seus conflitos passados, sua tecnologia, sua magia, seus deuses, suas guerras, seus traumas coletivos e, se deixar, até a genealogia completa de personagens que ainda nem apareceram direito. Tudo isso de uma vez só, em um parágrafo longo, explicativo e cansativo. Os personagens passam páginas e páginas explicando conflitos e questões de nações que poderiam ser feitos no curso da história de maneira muito mais natural, muito mais orgânica. Então a gente não descobre a história pela ação, a gente descobre pela explicação. O que é pior, muitas vezes isso nem tem nada a ver com a história, não tem impacto direto na história, não altera a decisão, só atrasam, apenas interrompe a narrativa. Isso demonstra o quanto o Sapkowski tem ideias muito boas, mas que tinham dificuldade em integrá-las à narrativa principal. E talvez o pior ponto, que eu acho que é o que mais gente não gostou do livro, que o final é simplesmente broxante. Vou tentar aqui não entrar em spoiler, mas o final é o ponto mais controverso da saga. E controverso eu tô sendo educado, porque é bem ruim mesmo. O final, ele não apresenta nenhum tipo de conclusão, nem narrativa, nem emocional, nem nada do tipo. O tempo fica falando o tempo inteiro de destino, 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 e você tá... É isso aqui que é o destino? É isso. Tá, beleza. Tá, assim, é frustrante. Muitos conflitos resolvidos assim, de forma abrupta, alguns simplesmente esquecidos, e a sensação que dá é de que o esforço para você ler, né, assim, o tempo que você investiu ali naquela saga simplesmente não é recompensado. Simplesmente não vale a pena. O final não recompensa o investimento de tempo que a saga exige. Um livro ruim com um final bom dá pra descer. Um livro bom com um final ruim já é frustrante. Agora, um livro mediano com um final ruim é desperdício de tempo. Vale a pena ler? Olha, eu vou ser o mais sincero possível, porque eu acho que se você, quando está fazendo vídeo, se você não for sincero, ele não vale de nada, né? E falo isso com todo respeito ao autor, à obra. Sei que tem muitos fãs. 1 e 2 são excelentes, os livros de conto excelentes, li assim numa parada só, 1 ou 2 dias. E eu acho que sempre um ótimo termômetro é o quão rápido você lê um livro. A partir do 3 até o 7 eu demorei mais de 1 ano, porque eu parava para ler outra coisa, porque assim, é simplesmente muito chato. Eu só continuei porque eu queria fazer esse vídeo. E o último é realmente muito bom. Eu acho que ele aprendeu muito com tudo que ele escreveu, ele via onde que ele estava, não conseguia chegar a lugar nenhum, fechou, e aí foi fazer o prelúdio. E aí, o último, né, o nono, né, não sabe quem então não li, mas o 8º é realmente muito legal. E eu imagino que o nono deva seguir a mesma linha do 8º, que deve ser bom também. Então, assim, sem dúvida, Tempo de Tempestade foi, ali fora dos contos, o livro que eu mais gostei. Então, assim, sendo bem objetivo, do 3º ao 7º, das sagas famosas de fantasia, né, aí, George R. R. Martin, Tolkien, essa galera, assim, simplesmente não tem como botar na mesma prateleira o The Witcher com essas sagas. Não tem. É o pior que eu já li. Óbvio que eu já li pior, óbvio que já. Somente o pessoal que tá começando, tal. Agora das famosas é a pior e obviamente também não li todas. Eu sei que gosto é relativo, cada um gosta de uma coisa, não gosta. Eu sei disso, tá? Mas quando a pessoa vira pra mim e fala que o The Witcher é uma obra-prima, o melhor livro que já leu, eu respeitosamente tenho dificuldade de acreditar que ele já leu o livro. Não é possível. Sim, então você tá falando que é uma obra horrível? Não, tem bastante coisas legais, assim, coisas interessantes durante o livro. Mas só recomendaria para alguém que é fã, que conhece ali os jogos, né, quer se aprofundar no mundo, porque uma pessoa que, quero ler um livro de fantasia, abstratamente, assim, jamais recomendaria. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Tá? Vou pedir mais uma vez aí para você se inscrever no canal, né, dar aquela moral. Obter alguns dos meus livros, né? Eu sei que se você for fã agora do The Witcher, depois que eu falei, você vai pegar o livro e falar, porra, que livro bosta, tal, mas não tem problema não, pode falar, vai lá, nossa, que... Mas dá uma conhecida no meu trabalho que ajuda bastante, né? Valeu!